Definimos já há 2 meses, é o segundo mês que estamos tratando essa série, Faça Parte. Foi dito aqui que você deve fazer parte da comunidade do Messias. Jesus é um Messias. A palavra Cristo em grego significa ungido. É o mesmo que Messias. Faça parte da comunidade dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O princípio que Jesus utilizou, pedagógico, foi do discipulado. E é interessante que ele, como mestre, ensinou os seus talmidins. Era uma palavra entre os hebraicos, entre aqueles que estavam na sinagoga, os mestres, ensinando o talmidim, os seus discípulos. Faça parte de uma lista de gente ilustre. Vocês viram comigo em Romanos 16, um monte de gente com os nomes mais esquisitos. E eles todos tinham um significado para a vida de Paulo. Faça parte da comunidade que ora. Pastor Francisco esteve trabalhando essa temática e a semana passada nós ouvimos sobre faça parte da comunidade de fé. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Efésios 2,19, ou seu tablet ou smartphone, e acompanhar comigo essa leitura bíblica que diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos testar o seu conhecimento bíblico? Todos são filhos de Deus, sim ou não? Vocês ouviram sim e não aí, né? Eu ouvi. É importante essa pergunta, porque muitos desconhecem o que a Bíblia diz. As respostas que nós temos que encontrar têm que estar no nosso livro. E é o tema do ano, o livro. E neste livro nós vamos encontrar um texto que me chamou muita atenção. Quando o João, ele está escrevendo o seu evangelho. Acabamos de cantar uma música que é com base em João 4. A fonte, a mulher samaritana junto ao poço, estava ela. E no evangelho de João começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E vai descrevendo: sem ele nada do que foi feito se fez. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Até que ele chega em João 1,12 e diz assim, vamos ler juntos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora então nós vamos fazer uma interpretação de texto. O texto subsequente diz de Jesus. Então quando fala aí todos quantos o receberam, ele está dizendo, receberam a Jesus. Então todos quantos receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber quem? Novamente eu faço a pergunta: todos são filhos de Deus? Sim ou não? Não, é verdade. Queria dar essa notícia para você que talvez pensava diferente. Todos são criaturas de Deus, isso sim. Todos foram criados por Deus, mas filhos são aqueles que um dia se posicionaram em Cristo Jesus, que entenderam o plano de Deus, tendo enviado o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. E todos aqueles que entendem esse plano de Deus e recebem a Jesus como seu Salvador e Senhor, esses passam a ser filhos. E é interessante aqui que Jesus não veio ser Salvador. O texto de Romanos 16 diz que Jesus Cristo foi para isto, o devido fim, que Jesus veio para ser Senhor. A gente gosta muito de Jesus Salvador, que perdoa o pecado, que morreu na cruz em meu lugar, mas Jesus veio ser Senhor. Senhor quer dizer chefe, quer dizer dono, quer dizer aquele que governa, aquele que manda. Então quando eu recebo Jesus como meu Salvador, que perdoou o meu pecado na cruz, eu também o recebo como meu Senhor, como meu comandante, como meu chefe. Por isso, a partir do momento que você se torna filho de Deus, você passa a fazer parte de uma família, da família da fé, que é o povo de Deus. Por isso a nossa temática é esta: faça parte da família de Deus.
Eu sempre gostei, na minha infância, quando morava em São Paulo, na Zona Norte, a minha família morava toda ali. A família da minha avó e do meu avô é bem numerosa, dos dois lados, mas eu tive mais convivência com a parte da família da minha mãe. Então, a minha avó e meu avô por parte de mãe. E eu me recordo que os domingos nós estávamos reunidos, todos os filhos desse casal com os netos. E eu, como neto, estava lá. E era muito legal estar em família, era gostoso. E domingo eu sempre falava que era dia de macarronada, de maionese e frango assado, tubaína, e a gente encerrava o almoço com um pudim gostoso da avó Elce. Nós tínhamos prazer de estar na casa deles. Por isso, quando as pessoas dizem, mas eu tenho que ir à igreja, meu amigo, aqui se reúnem os filhos de Deus. E os filhos têm prazer de estar na casa do Pai. Nós estávamos esses dias em Cascavel com o nosso filho, com a nora e com a netinha. Como é gostoso ter esses momentos juntos. E a gente já aprendeu uma coisa, a Alice quando vai orar, ela faz assim com a sua mão. E a gente estava orando, ela bem certinha assim, acabei de fazer a oração. A minha esposa, que estava de olho aberto, falou, enquanto você orava, ela pegou o macarrão e pôs na boca. É bom estar em família. É bom estarmos juntos, então é uma necessidade minha de estar na casa do Pai. Vocês não devem se sentir obrigados, eu vou à igreja como uma obrigação, não. Eu vou lá, junto com a minha família, celebrar o nosso Pai. E é isso que vocês estão fazendo aqui neste lugar. Então a família é um grupo de pessoas que tem uma conexão baseada em laços de sangue, através de casamento, através de adoção ou de convivência. Pode incluir pais, filhos, avós, tios, primos e outros parentes. Mas além dos laços biológicos, nós temos também laços emocionais que nos vinculam à família e laços também de apoio mútuo, porque a família significa isso. Eu tenho uma irmã, se eu chegar para ela, Kátia, eu estou precisando de alguma coisa assim agora, você pode me ajudar? Pode deixar comigo. Ela faz. E isso a gente não faz em qualquer lugar, mas a família nos gera esses vínculos legais. E ela é considerada a base da sociedade em muitas culturas, porque é um princípio da nossa socialização. A gente começa a se relacionar com gente, com pessoas na família. É na família que os valores, as tradições, a cultura e as normas são transmitidas. E isso acontece de geração em geração. A família também é uma proteção contra a solidão, contra o isolamento, contra a desconexão e contra a orfandade. Assisti recentemente o filme de Nicholas Minton, que foi uma pessoa que morava na Inglaterra e ele salvou 669 crianças lá na Tchecoslováquia. E o que ele fazia? Ele pegava essas crianças judias que estavam lá na Tchecoslováquia, abandonadas, assim, com as suas famílias, mas sabiam que iam ser levadas para o campo de concentração. Ele fazia conexão na Inglaterra com famílias que vinham, adotava. Ele providenciava todos os passaportes e as famílias de adoção. Esse filme é muito bonito, porque a gente percebe, no final da vida desse homem, tem-se uma reunião, e você já deve ter visto isso em vídeo de WhatsApp, não estou dando spoiler do filme, vale a pena assistir. Mas é interessante, quando estão fazendo uma homenagem, ele tinha tudo isso catalogado em livros. Nick, aqui estão todas aquelas pessoas que você salvaram. E num auditório grande, muitos se levantaram, já adultos, foram aquelas crianças que esse homem salvou. Família, elas foram orfanadas pelo sistema, mas elas foram acolhidas na Inglaterra, porque a família nos priva do isolamento e da orfandade. E na família de Deus você encontra suporte, na família de Deus você encontra convivência, laços afetivos, ajuda mútua, comunhão, compartilhamento e edificação. Aprendo muito nesta família, e uma das temáticas do Novo Testamento é uns aos outros, a reciprocidade, reciprocamente, tudo no Novo Testamento falando dos uns aos outros, da importância disso. Então, você pode ser filho biológico, mas você pode ser um filho adotivo. Quando uma criança ou adulta é legalmente adotada por alguém que não é seu pai ou mãe biológica. Interessante que a nossa relação com Deus é de filhos adotivos. Nós somos adotados em Cristo Jesus pelo Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho,
mas você foi adotado por Ele, pelo Pai, para a sua família. Então recapitulo comigo. Todos são filhos de Deus, sim ou não? Não, fechou. Todos são o quê? Criaturas, ok? Quem são os filhos? Aqueles que receberam a Jesus como o quê? Senhor e Salvador, o Salvador e Senhor. Então em Cristo Jesus você é feito filho de Deus através do processo de adoção. Se você quiser uma referência bíblica, anota aí em Gálatas 4:4, que diz assim, que Jesus veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu fui adotado pelo Pai por causa do meu irmão mais velho. Então quero destacar nessa reflexão de forma bem objetiva 3 instantes ou momentos importantes para a vida de uma pessoa. Primeiro, saia da sua alienação espiritual. O texto bíblico aqui, ele usa assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Como é que era antes do assim já? Porque o texto começa, assim já não sois, antes do assim já. Como era antes? Você era estrangeiro, você era peregrino, e se você for olhar esta palavra estrangeiro, xenós, aí vem xenofobia, que é esse medo de pessoas estrangeiras. Então o estrangeiro é conhecido como alguém estranha, alguém alienígena. É uma palavra usada na língua grega para xenós, é um desconhecido. O peregrino é alguém forasteiro, alguém que vive num lugar sem direito à cidadania, alguém que vive na terra como estranho e que reside num lugar temporariamente. E tem uma outra expressão sem nação, é apátrida, uma pessoa que não tem lugar definido. Então veja que a Bíblia descreve que antes do assim já, você era um alienado. Inclusive Paulo escreve nesta mesma carta no capítulo 4, versículo 18, obscurecidos do entendimento, assim vocês eram alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem. Então você era alienado das coisas divinas, você não tinha essa família espiritual. Então antes você estava entregue a uma disposição mental reprovável. Agora, assim já, então a partir de um momento, você já não é mais estrangeiro, você já não é mais peregrino, desconhecido, estranho, alienígena, você passa a ser, o texto diz, concidadão dos santos e família de Deus. Agora, se eu tenho esse primeiro momento de antes de assim já, o que aconteceu para eu, vós sois, chegar no vós sois? Assim já era no passado, agora vós sois cidadãos, concidadãos dos santos e família de Deus. Esse processo de mudança, como que acontece? E aí entra esse segundo momento. Você precisa nascer de novo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa nascer de novo. Essa linguagem é meio esquisita, porque Jesus uma vez falou para um cara inteligente como Nicodemos. Olha só, João 1 registra o que acabei de falar para você, no princípio era o verbo, mas todos os quantos receberam. João 2 fala de o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. João 3 fala de quem? De Nicodemos, um homem religioso, foi de noite para ninguém perceber, tirar suas dúvidas espirituais. Eu gosto muito de imaginar ele chegando para Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre de Israel, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Por Jesus falou: que legal que você já viu isso, Nicodemos. Jesus nem dá bola para o que Nicodemos falou. Ô Nicodemos, posso te falar uma verdade? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele pergunta: mas como nascer de novo? Posso eu porventura voltar no ventre da minha mãe e me tornar um feto e nascer, ficar gerando ali e nascer de novo? Não, Nicodemos, estou falando desse nascimento. Nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito, e você precisa nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então aqui tem um segredo: 2 tipos de nascimento, nascimento físico e nascimento espiritual. 2 tipos de morte, morte física e morte espiritual. Agora grave isso: quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Como? Quem nasce uma vez, nascimento físico, vai morrer a morte física e a morte espiritual. Quem nasce 2 vezes, que é nascimento físico e o nascimento espiritual. E esse vai morrer 1 vez, qual vai ser? A morte física. E ele tem a vida eterna, não tem a morte eterna. Isso se
Jesus não vier e você está vivo, você vai ser transformado, nessa morte física você experimentará. Por isso o processo que é apontado pelas Escrituras, você precisa nascer de novo. O evento que acontece entre o antes e o já, é este, o novo nascimento. Precisamos entender isso. Deixa eu desmascarar uma outra doutrina falsa. Na Bíblia, eu desafio você a procurar na Bíblia sobre reencarnação. Olha só para o texto de Hebreus 9, 27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Não se consegue sustentar na Bíblia a reencarnação. E na minha concepção e minha ideia de pensamentos, nem na lógica eu consigo entender a reencarnação. Porque dentro da doutrina da reencarnação, você vai se aperfeiçoando, não é? Você nasceu, vai se aperfeiçoando, aí encarna numa outra coisa, encarna nisso ou naquilo e vai se aperfeiçoando. O mundo tinha que estar melhor. Nem na lógica passa isso. Se eu estou aperfeiçoando e se vocês são espíritos aperfeiçoados, então vocês deviam estar melhor, mas o mundo piora a cada dia. Nem na lógica passa e nem na Bíblia. Todos vão passar pela morte. Agora a Bíblia tem vários textos que falam sobre o novo nascimento. Vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. A palavra regenerar quer dizer nascer de novo, ter passado por uma transformação de mente que leva a uma nova vida que se conforma à vontade de Deus. Por isso que o texto de Efésios 1:10 diz assim: pois somos feitura dele. A palavra feitura significa obra de arte, e fomos criados em Cristo Jesus. Então é uma nova criação. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, você deixa de ser estrangeiro, você deixa de ser um forasteiro, você deixa de ser um desconhecido, você deixa de ser alguém alienado para ser um concidadão dos santos e família de Deus. E nesse processo de mudança acontece o quê? O novo nascimento, quando você recebe e declara Jesus como seu Salvador e Senhor. Então no mundo nós temos dois grupos de pessoas, filhos e criaturas. E saibam vocês que Deus tem uma palavra para os filhos, e Deus tem uma aliança com os seus filhos. Com as criaturas, a natureza, ela recebe todas as bênçãos, mas a visão eterna, a eternidade, Deus tem garantida para quem? Para as criaturas ou para os filhos? Para os filhos. Porque eles se posicionaram, e você tem a chance de declarar em vida: eu declaro Jesus como o meu Salvador e Senhor. E quando você faz isso, no mundo espiritual aconteceu o que nós chamamos de novo nascimento. E o Espírito Santo veio morar em você. A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 4, o príncipe da potestade do ar agora atua nos filhos da desobediência, que são as criaturas. Mas você, filho de Deus, quem é que atua em você? O Espírito Santo. Então vale a pena ser filho de Deus. Então o terceiro instante, o primeiro é de alienado. Saia dessa alienação espiritual. Segundo, experimente, você precisa do novo nascimento. Terceiro, seja bem-vindo à família de Deus, porque quando você faz esse processo na sua vida, você agora se torna um concidadão dos santos, você é da família de Deus. Interessante que logo 6 versículos antes desse que a gente leu, Paulo escreve assim: agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Vocês que estavam distantes, perdidos, alienados, forasteiros, estrangeiros, apátridas, vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus. E vocês são agora concidadãos dos santos. Eu estava percebendo aqui que a palavra concidadão significa politis, sum politis, e a ideia é, possui a mesma cidadania, de gentios que foram recebidos na comunhão dos santos, o povo consagrado a Deus. Então aqui nós fazemos parte da mesma comunhão. Se você tem posicionamento em Cristo Jesus, você faz parte dos concidadãos do povo de Deus. Você não é uma apátrida sem nação, você não é estrangeiro, você não é um peregrino, você não é refugiado, você é família de Deus. Você pertence a uma casa, a uma família. Você tem intimidade, você tem possibilidade de se relacionar com o Pai. Você não é alguém abandonado e orfanado. Alguns anos atrás, eu perdi papai muito cedo. Só tenho a minha mãe, ainda hoje.
Mas teve uma situação na nossa família que machucou muito meu coração. Me senti totalmente isolado. Sou irmão mais velho, sou filho mais velho. E fiquei muito arrebentado. E naquela época, Deus me falou no Salmo 27:10, que dizia assim: se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Eu fui muito ministrado. Me senti acolhido por Deus, pelo meu pai. Então você que se sente desprotegido, orfanado, sem ninguém que lute por você, se qualquer pessoa das mais queridas que você tem te abandonar, quem te acolhe? O meu Deus não me abandona. Ele vai me acolher. Vocês são casa de Deus, e o texto fecha assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Esses concidadãos dos santos, essa família de Deus, ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos, e Cristo Jesus é a pedra angular. Então a igreja, a família de Deus, é edificada sobre o fundamento. A igreja é edificada sobre a rocha que é Jesus. A igreja é chamada de casa espiritual. Por isso que Pedro diz assim: como pedras vivas, vocês são edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo. 1987, 21 de fevereiro, ou 2 de fevereiro, eu tomei posse no centro de processamento do Banco Brasil em Dourados. 21 de fevereiro de 87, voltei para buscar Neia, que nunca tinha vindo em Dourados. E a gente casou no dia 21, lá para o dia 25, 26, nós viajamos para cá. Eu e ela, sem ter ninguém de família de sangue nessa cidade. Quem me acolheu? Quem que acolheu a Neia? A família na fé. Nós temos conexões em todos os lugares do mundo. Estávamos no Egito, numa igreja copta, e a gente via que lá em Cristo Jesus nós somos feitos família. Primeira vez que eu tive contato com o Paul e a família dele foi com um grupo de americanos que veio para o Brasil trabalhar na missão Kaiowá, e nós fomos com eles até Foz do Iguaçu, no ônibus, e eles falando inglês, a gente não entendendo nada, sentindo-se totalmente alienados. Mas a gente tinha uma coisa que nos unia. Qual era? A fé, a família de Deus. Hoje eu tenho essa grande família junto com vocês. Eu louvo a Deus por quem que me acolheu, pastor Jaime Jorge e algumas pessoas dessa igreja que hoje caminham com a gente aqui. A família de Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Coloque-se em pé, por favor. Uma pergunta bem sincera para você. Você já entendeu tudo, você não vai ter desculpas diante de Deus. Não sabia. Sabia sim, porque no dia 20 de agosto do ano 2024, o Edson esteve lá na igreja falando sobre isso. Faça parte da família de Deus. E você sabia distinguir criaturas e filhos. Então, se você não declarou Jesus como seu Salvador e Senhor, e isso é uma declaração, e se você confessar isto, o que vai acontecer? Você começa a ter uma aliança com o Pai, e o Espírito Santo vem morar em você, então você passa a ser filho, que é algo mais didático e pedagógico que isso. Mas você precisa fazer, não morra só criatura, que você, se morrer só criatura, você está condenado. Mas em Cristo Jesus, você se tornou filho, e Jesus dirá um dia: vinde benditos do meu Pai, entre na casa que eu tenho preparado há muitos anos, sejam bem-vindos à família de Deus. Se você ainda não fez essa declaração com a sua própria boca, Jesus como Salvador e Senhor, e você quer hoje fazer isso, enquanto vamos cantar essa canção, eu queria que você viesse à frente, depois eu vou orar junto com vocês, que ainda não declarou Jesus como seu Salvador e Senhor. E você hoje, se você fizer esta oração, você passa a ser o quê? Filho, selado por quem? Pelo Espírito Santo. E você verá mudanças extraordinárias na sua vida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo.
atrás eu estava em Campinas quando fiquei sabendo do acidente em Viedo. Se você estivesse naquele avião, você tinha partido desse mundo, onde você estaria hoje? A sua eternidade é um assunto muito importante. Então, se você não tem certeza da sua salvação, eu quero convidar você a vir à frente aqui, nós vamos orar. Você vai declarar Jesus como seu Salvador e Senhor. Não deixe isso para depois. Se você não tem certeza da sua salvação, por favor, venha aqui à frente. É um toque do Espírito para o seu coração. Senão vou entender que todos aqui são filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Mas se alguém aqui que está e ainda não tem certeza da sua salvação, pode vir à frente. Essa é uma coisa muito particular. Seu pai não pode fazer por você, ninguém pode fazer por outro. Alguém pode vir. Nós vamos orar. Mais alguém? Não se intimide, não fique com vergonha. É uma questão eterna que você está tratando hoje aqui com o Pai. A Bíblia tem um texto que um profeta chegou para um rei e diz assim: põe em ordem a sua casa, porque amanhã você morrerá. Coloque em ordem a sua vida com o Senhor nessa noite. Eu quero que vocês que aqui estão, faça a seguinte oração comigo. E se você que gostaria de ter vindo, mas por alguma forma está acanhado, mas você quer orar declarando Jesus como seu Salvador e Senhor, faça essa oração comigo aí mesmo onde você está. Muito obrigado, Pai, porque eu entendi o Evangelho. Jesus veio morrer na cruz em meu lugar. Eu era uma simples criatura, mas hoje eu declaro a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, e eu passo a ser filha e recebo o Espírito Santo que vem morar em mim. Quero andar em obediência e acatando as suas orientações como Senhor, como dono da minha vida. Muito obrigado por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém. Pai, sela o compromisso dessas pessoas que de forma ousada vieram aqui à frente, que no nome de Jesus elas sintam esse peso sendo tirado da vida delas, porque Jesus traz um fardo suave, e que elas experimentem caminhar com o Senhor Jesus a cada dia. Que haja uma predisposição destas pessoas de conhecer mais e mais a Tua Palavra, de conversar contigo através da oração, de viver uma vida coerente com a Tua Palavra através do testemunho, e de ter prazer de estar na família, na fé que é aqui nesta casa. Agora, Pai, eu oro por todas essas pessoas que estão nesse auditório, que todos tenham certeza da sua salvação. Se o Senhor nos chamar para ir para a eternidade hoje, que todos tenham convicção de que estão prontos para ir com o Senhor Jesus. Se não, que possam se arrepender e entender que só em Cristo há caminho, a verdade e a vida. E é no nome dele que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém.